Treino em Foco responde e hoje nós vamos buscar ajudar, contribuir com o nosso seguidor Jorge Vinícius sobre treinamento para panturrilhas. Logo depois da vinheta. Bom, pessoal, como eu já descrevi, o Jorge Vinícius nos mandou uma mensagem bem interessante, questionando alguns aspectos sobre o treinamento. Veja bem, boa noite, João. Tenho uma dúvida. Se nas panturrilhas o tipo de fibras predominantes são as vermelhas, então para o desenvolvimento, a hipertrofia desse grupo muscular, seria mais viável cargas mais leves com mais repetições? E daí ele agradece, o Treino em Foco se despede. Então vejam bem, Jorge Vinícius, isso em tese sim. A princípio, a região de panturrilhas, gastrocnêmio medial, lateral e sóleo, principalmente gastrocnêmio medial e lateral, apresentam, ou a princípio apresentam, um maior número de fibras vermelhas, fibras oxidativas de maior resistência nessa região. E isso difere normalmente de outras regiões que não apresentam uma tendência, vejam bem, eu estou trabalhando com a ideia de tendência, uma tendência tão grande dessas fibras. Isso confere a essa região muscular do corpo uma maior competência de resistência. Já apresenta uma fibra que apresenta melhor condição de trabalhar a contração e relaxamento no maior número de vezes com uma fadiga bem longa para acontecimento, para surgir. Então isso confere a essa musculatura uma competência melhor de resistência. Esse é um fato fisiológico. Agora, o quanto que nós devemos mudar o treinamento para treinarmos uma região muscular que a princípio, isso não significa para todas as pessoas, mas a princípio apresenta uma tendência maior de fibras vermelhas, as fibras de maior componente de resistência, é o que nós devemos pensar. Bom, diante disso tem vários fatores também que nós temos que identificar e pensar. A resposta, às vezes, ela não é tão simples, sim ou não. Nós devemos pensar todos os reflexos e todas as condicionantes sobre esse treinamento. O primeiro aspecto que nós temos que pensar é o exercício que você está executando, de flexão plantar, ele deve ser feito com o joelho estendido. Esse é o primeiro aspecto, o exercício a executar. Porque se você estiver fazendo com o joelho flexionado, o enfoque do trabalho do tornozelo em flexão plantar será sobre o sóleo e não sobre gastrocnêmio medial e lateral. Então, de nada adianta nós fazermos variações metodológicas do treinamento se o exercício que estivermos executando não for um exercício mais eficiente do ponto de vista biomecânico e cinesiológico para aquele grupamento muscular. Nós, no Treino em Foco, já gravamos um vídeo apresentando essa questão, você está vendo aqui no vídeo ao lado, em link, um vídeo que mostra essa questão do exercício, e na descrição desse vídeo aqui no YouTube, também embaixo, vocês vão verificar abaixo desse vídeo, vários outros links de vídeos do Treino em Foco que nós discutimos várias questões relacionadas ao treinamento de panturrilhas, ao treinamento de gastrocnêmios. Mas esse, Jorge, é o primeiro ponto. Você deve fazer o exercício com o joelho estendido, em flexão plantar, porque isso confere um melhor trabalho do ponto de vista cinesiológico para gastrocnêmio medial do que se for feito essa mesma flexão plantar com o joelho flexionado. Como eu disse, a gente já discutiu essas questões, inclusive no Treino em Foco Anatomia nós já apresentamos o porquê. Devido ao gastrocnêmio medial e lateral ser um músculo biarticular, enquanto que o sóleo é um músculo monoarticular. Vale você assistir esses vídeos para entender melhor essa questão cinesiológica. Voltando para a questão fisiológica das fibras musculares e agora discutindo metodologias de treino, como nós não temos certeza absoluta que um determinado indivíduo apresenta uma maior tipagem de fibra vermelha, isso a princípio deve acontecer com a maioria das pessoas, a princípio, nós devemos então trabalhar com a ideia de construirmos a melhor forma de microlesionarmos esse tecido, causarmos o estímulo catabólico de treinamento, para, obviamente, no pós-treino gerarmos o anabolismo proteico necessário para a hipertrofia dessa região muscular. Existem várias lógicas para se trabalhar. Eu diria que um trabalho puro de resistência não seria o mais adequado. Talvez uma variação de estímulo possa ser, nessa região, a melhor alternativa. E eu digo talvez porque nós não temos certeza, isso depende muito do indivíduo que está treinando. Então você jogar uma metodologia de treino, onde você treina um determinado período com estímulos fortes, intensos para a força, e você faz uma variação depois em outro período com estímulos fortes, intensos para a resistência, e para isso obviamente terá que baixar a quilagem e aumentar o número de repetições, ou seja, está fazendo uma mudança da variação do estímulo. Em outro momento você pode fazer um estímulo mais visando uma aceleração do movimento, principalmente na fase concêntrica. Então você trabalharia com um estímulo mais próximo de um trabalho de potência,
eu não estou dizendo um trabalho de potência, eu estou dizendo mais próximo, uma metodologia de carga que se aproxime desse trabalho de potência, você estaria variando o estímulo. Num outro período de tempo, período de treinamento, você pode aplicar sistemas de treinamento drop set, onde você começa com uma quilagem alta, quando falha aquele grupo muscular, você baixa a quilagem e permanece executando o exercício. Então você teria, com esses exemplos que eu estou colocando aqui, uma variação de intensidade e volume do treinamento bem grande. Então você teria uma variação do estímulo bem grande também, consequentemente, para essa região muscular. E aí você teria que observar qual a resposta dessa variação do estímulo para o treinamento que você está executando. Talvez para um indivíduo isso funcione bem, talvez para um outro indivíduo isso não funcione tão bem. Talvez para um segundo indivíduo o que funcione melhor seriam estímulos focados e bem direcionados à hipertrofia clássica que nós trabalhamos. Embora esse indivíduo possa, talvez, aí, apresentar um maior número de fibras vermelhas nessa região. Para outro indivíduo, o indivíduo C, por exemplo, talvez o trabalho de resistência seja o que melhor aponte esse resultado. A gente tem na prática, eu tenho na prática vislumbrado com vários clientes há anos já, que alguns se adequam melhor a uma condição, outros se adequam melhor a outra condição em termos de evolução hipertrófica dessa região. E outros, por outro lado, apresentam extrema dificuldade evolutiva de hipertrofia da região de tríceps sural, particularmente gastrocnêmio medial e lateral, que é a real musculatura que dá o desenho do segmento perna dos indivíduos. Então, o fator genético também a gente não pode descartar, e o fator genético, no meu entendimento, e aí pela prática que eu tenho vislumbrado, ele tem um peso muito grande nessa questão de genética. Eu brinco sempre em sala de aula com meus alunos que quando eles conhecerem a minha mãe, eles deveriam perguntar, por exemplo, isso é uma brincadeira que eu faço, uma brincadeira de fundo real. Eles deveriam perguntar para a minha mãe qual é o treino de gastrocnêmio que a minha mãe faz, porque ela tem um desenvolvimento bem grande de gastrocnêmio. E obviamente não é o treino de gastrocnêmio, porque ela não faz treino específico de gastrocnêmio, de panturrilhas. Ela tem um desenvolvimento bem grande por uma questão genética, uma mulher já de 70 anos, mas apresenta um ótimo desenvolvimento, se analisarmos essa região muscular, um ótimo desenvolvimento de gastrocnêmios de pura genética. O treinamento dela que envolve essa musculatura é um treinamento de agachamento, treinamento de leg press, e uma senhora, vejam bem, de 70 anos. Enquanto que outras pessoas treinam pesadamente essa região e apresentam baixo desenvolvimento muscular. O que o Jorge nos colocou provavelmente também é uma questão de dúvida de muitos seguidores do Treino em Foco. Eu já tive contato com vários clientes, inclusive clientes que faziam treinamento de hipertrofia pesado e apresentavam ótimas respostas de treinamento. Entretanto, todavia, na região de tríceps sural havia um déficit de desenvolvimento hipertrófico se comparado a outras regiões. Então, todos esses aspectos, o exercício qual estamos fazendo, o peso genético nessa região muscular, como essa pessoa treina, como ela já treinou e as formas de experienciarmos metodologias de treino com essa pessoa e tentarmos identificar o que se apresenta como mais adequado, é o que o Treino em Foco pode deixar de sugestão para você para testar, Jorge, com esse seu cliente em específico. Então existem aí várias ideias, talvez o treino clássico de hipertrofia possa ser a melhor estratégia, talvez não. Então cabe aí o teste nessa região muscular, ok? Então, agradeço a todos os seguidores do Treino em Foco que têm compartilhado os nossos vídeos educacionais. Tenho agradecido sempre que posso por texto a esses seguidores, porque estão nos ajudando muito e certamente ajudando muito mais pessoas, porque muito mais pessoas estão tendo contato com esses vídeos educacionais gratuitos e essas pessoas estão podendo se informar melhor e qualificar melhor seus treinamentos. Outros profissionais, outros acadêmicos da educação física podem ter visões diferenciadas do treinamento e poder refletir melhor sobre os treinamentos que estão prescrevendo, elaborando e raciocinando. Então essa é a ideia do Treino em Foco, é contribuir com a interpretação, com o raciocínio das lógicas prescritivas de treinamento, sejam elas quais forem dos treinamentos que forem. Então por isso que nós trabalhamos com essa ideia de treinamento. Então muito obrigado a todos os seguidores do Treino em Foco que estão divulgando, compartilhando nossos vídeos educacionais. Muito obrigado mesmo. Me despeço aqui e aguardo vocês semana que vem em mais um Treino em Foco Responde. Grande abraço, pessoal. Até lá. E analisando essa questão anatômica da sua origem ser na escápula e não no úmero, nós podemos interpretar que também se relaciona essa região, essa cabeça longa do tríceps braquial com a articulação glenumeral, com a articulação do úmero. E aí nós podemos interpretar que essa região, essa cabeça longa